2018. Há 518 anos, essas terras e os povos que nela estavam viram começar um processo violento e intenso de invasão e exploração. Há 518 anos, no Brasil e nos países vizinhos latino-americanos, que historicamente lutam em causas tão próximas às nossas, a exploração dos recursos naturais e do trabalhador, violência no campo e na cidade, se forjam lutas, resistências e alternativas contra as várias formas de violência do Estado, as várias formas de Estado e suas violências. 2018, há pouco mais de 400 anos, documentava-se a tortura e o assassinato de Tupinambá Tibira, para purificar a terra do abominável pecado da sodomia. Por este ter relações homoafetivas. Há mais de 400 anos lutam os indígenas. Há mais de 400 anos lutam quem não se rende à violência da heteronormatividade machista. Resistem. 2018. Há 130 anos, em 1888, a luta de trabalhadoras e trabalhadoras, negras e negros, e de quem junto caminhou no movimento abolicionista, aboliu a escravidão legal no Brasil. Há 130 anos, se mantém a luta contra o Estado racista e seus efeitos em toda a sociedade e contra todas as formas de escravidão. O povo negro resiste. 2018. Há 100 anos nascia o comandante Paulo Melo Bastos. Hoje te homenageamos, dentre outros. 2018. Há 54 anos, em 1º de abril de 1964, deu-se o golpe empresarial militar no Brasil. 2018. Há 50 anos, em 1968, era assassinado o estudante Edson Luiz. E em 13 de dezembro foi assinado o AI-5. Há 50 anos se mantêm as lutas contra o autoritarismo e fascismos. Há 50 anos também, Mãe Menazinha do Oxum fundava o Ilê Omolu Oxum, aqui homenageado, dentre outros. 2018. Há 33 anos foi fundado o primeiro grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro. Em seguida, outros grupos Tortura Nunca Mais foram fundados no Brasil. 2018. Há 30 anos, em 1988, se escrevia a Constituição atual do Brasil, que com todas as limitações, nasce do embate contra a ditadura. Há 30 anos, vemos serem rasgadas as páginas que foram escritas com sangue e suor dessas lutas. Há 30 anos se insiste para que a luta pelo fim das opressões seja mais do que letras mortas em papéis hoje queimados por maçaricos. Há 30 anos eram assassinados pelo Exército Carlos, Valmir e William, operários da Companhia Siderúrgica Nacional. Trabalhadoras e trabalhadores da cidade resistem. Há 30 anos foi assassinado Chico Mendes, assassinados pelos interesses de um agronegócio que só fez crescer de lá para cá, além do aumento das práticas predatórias de extração de minérios e de madeiras. Há 30 anos, camponesas e camponeses, indígenas, ribeirinhos, povos das florestas e a Amazônia resistem. Por Chico Mendes e todas as pessoas que lutam e lutaram, nestes 518 anos, essa medalha foi criada e está em sua 30ª edição. Nesses 30 anos da medalha Chico Mendes de Resistência, devemos pensar nesta memória. A memória é sempre um ato político. Elementos sensíveis atravessam a nossa experiência quando rememoramos. A Comissão Nacional da Verdade, em suas centenas de páginas, deu um pequeno passo, mas ainda há muito a trilhar. Os arquivos do Exército, Marinha e Aeronáutica e da P2 continuam fechados. 2018. Há 39 anos, a lei de anistia segue com a mesma interpretação. O STF não mudou sua interpretação sobre a responsabilização do Estado em relação aos crimes que ele cometeu. 2018. Há 11 anos, a Força Nacional de Segurança participava da chacina de 19 pessoas no Complexo do Alemão. O Alemão e todas as favelas também resistem. 2018. Há 11 anos, a ocupação Manoel Congo resiste a todas as formas arbitrárias de poder. Resiste à especulação imobiliária que faz da terra uma mercadoria. Manoel Congo e todas as ocupações resistem. 2018. Há 10 anos, soldados do Exército entregavam 3 jovens moradores da Providência para serem executados por uma criminosa rival. A Providência resiste. 2018.
Há 8 anos, o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em relação à guerrilha do Araguaia. A sentença condenatória dessa corte determina que se faça uma busca eficiente dos desaparecidos do período da ditadura, que se abram os arquivos da ditadura, que a lei de anistia não sirva para anistiar os crimes que o Estado cometeu sobre a sociedade. Existem tempos que jamais deviam ser lembrados, mas existem tempos que, se não forem lembrados, permanecerão eternamente a nos assombrar. Lembremos para que um dia possamos esquecer. 2018. Há 5 anos explodiam as revoltas de 2013, a apontar as necessidades de construção de novos caminhos. Há 5 anos acendiam as reações fascistas, sustentadas por um Estado crescentemente militarizado e fascista. Há 5 anos, Rafael Braga foi preso por este Estado fascista. Conseguiu a prisão domiciliar porque pegou tuberculose na prisão. Há 5 anos, os movimentos sociais gritam: libertem Rafael Braga. 2018. Há 4 anos, a Maré era ocupada pelo Exército para garantir, entre outras coisas, os lucros da Copa do Mundo. Maré, Rocinha e todas as favelas ocupadas resistem. 2018. Há 3 anos começavam as ocupações estudantis em São Paulo. E em seguida este movimento tomava fôlego em todo o país. Estudantes resistem. 2018. Há 2 anos o Brasil vive uma nova forma de golpe, gestado nas entranhas do dito Estado Democrático de Direito. 2018. Há 1 ano homenageávamos as lutas da educação no estado do Rio. A educação e a UERJ resistem. 2018. O ano que se concretiza uma intervenção militar federal em todo o estado do Rio. 2018. Ano em que é reconhecida mais uma alçada de um desaparecido político. Dimas Antônio Casemiro, 47 anos depois, presente. 2018, ano em que a vereadora Marielle Franco é executada por lutar contra a intervenção militar e o recrudescimento da opressão que diariamente violenta trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, negras, faveladas, LGBTs, e as violências ligadas à intervenção avançam. E Marielle vive. Faveladas, favelados, negras, negros, mulheres, LGBTQIs, desde então fazem do sofrimento da perda de uma companheira um insurgente grito de afirmação dessas lutas. 2018. Há menos de 10 dias, 5 jovens militantes de movimentos sociais são assassinados por milicianos em Maricá. A juventude resiste e busca incessantemente a vida, a fim de construir vitalidade naquilo que escapa ao poder. 2018. Há 6 dias, o padre José Amaro, na CPT, foi preso em Anapu, no Pará. Considerado o sucessor da religiosa irmã Dorothy Stang, assassinada em 2005, ele é acusado de liderar uma associação criminosa. 2018. 3 décadas de resistência do grupo Tortura Nunca Mais, que hoje conta sua história no dossiê da revista Transversos, canal de divulgação das pesquisas do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais, LEDES-UERJ, a ser publicado no seminário de lançamento ainda no final do mês de abril, aqui na UERJ. Assim como só conseguimos ver o vagalume quando apagamos as luzes, e por acreditarmos que não precisamos ser tristes para sermos militantes, seguimos afirmando a vida. 2018, ano que não verá a luta ser calada pela violência de Estado. 2018, resistimos. Pela vida, pela paz. Tortura nunca mais. Paulo Bastos, comandante Melo Bastos, vai completar 100 anos. Nasceu em 1918, em Alagoas, de onde saiu para voar. Na aviação naval e depois na Força Aérea Brasileira. Foi pioneiro do Correio Aéreo Nacional, para o qual fez todas as rotas na Marcha para o Oeste. Em seu livro, Salvo-Conduto, um voo na história, conta a visita ao ex-ditador Getúlio em São Borja. Ali ocorreram entendimentos com nacionalistas, apoio para a candidatura de Getúlio e a criação da Petrobras. Em 1961, trouxe João Goulart de Montevidéu, pilotando um Caravelle a uma altitude de 300 metros. Para impedir um ataque aéreo, Jango chegou e assumiu a presidência. No golpe de 1964, foi caçado político. Retornou de 3 anos de exílio no Uruguai, proibido de exercer a profissão que sempre amou.
participou na luta pela anistia, nunca se abateu. É um exemplo de como alguém pode atravessar um século de lutas sem desistir de seus ideais. O Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, presta essa merecida homenagem ao grande homem que é Paulo Bastos. Eu não posso deixar de agradecer uma manifestação de solidariedade da envergadura desta, espontânea, anos depois, e perdura na memória dos patriotas aqueles instantes horrorosos para a nossa história. Eu estou com meus 100 anos feitos. Não quero viver outros 100, talvez, né? Mas estou satisfeito e, em lugar de estar escondido pelo Brasil afora, fugindo da polícia, estou sendo homenageado por pessoas queridas que, se não me conhecem fisicamente, mas conhecem um pouco da minha história, da minha participação na luta pela liberdade e o crescimento do nosso país. Muito obrigado e enquanto tiver saúde e movimento, pode me dispor para participar de toda a movimentação de liberdade do nosso povo. Fabiana Braga, nascida no município catarinense em 94, é filha e neta de camponeses assentados. Cresceu no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no grande assentamento Celso Furtado. Devido à dificuldade, morou com a avó. Quando retornou, frequentou a escola itinerante, onde tinha uma refeição a mais. Os problemas nunca foram obstáculos para que despertasse precocemente a consciência da sua condição e das demais famílias. Entendeu que somente a luta poderia levar a uma transformação social. Jovem lutadora, criminalizada injustamente, foi presa por 6 meses em 2016, em regime fechado. O primeiro mês se deu na cadeia de Cascavel, onde ficava separada dos homens apenas pelas grades. Teve liberdade provisória em 2017 e cumpriu medidas cautelares, incluindo o uso da tornozeleira. Hoje, é mãe do primeiro filho e simboliza a esperança e a força da mulher. Fabiana acha que toda jovem pobre deveria ter a vida voltada para a defesa da classe trabalhadora e dos menos favorecidos. Fabiana, todo o nosso apoio à sua justa luta. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse momento e dizer a importância de participar em nome do MST, de um evento tão importante ao prestar homenagens aos lutadores e lutadoras sociais de movimentos e entidades que se destacam nas lutas e de resistência popular, manter viva a memória de violações de direitos humanos sofrido por trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, cujos culpados ficaram impunes, e também uma forma de lutar contra tais violações e evitar que essas situações não se repitam. Para nós do MST, cultivar e praticar o valor da solidariedade e indignar-se contra qualquer injustiça, agressões e explorações praticadas contra qualquer pessoa, organização, comunidade, natureza e outros povos e tarefas de todos nós militantes. Os conflitos e, consequentemente, os exercícios de violência e assassinatos no campo, infelizmente marcaram também a luta do MST, considerando o grande número de companheiros e companheiras que tombaram na luta pelo direito à vida em equilíbrio com os bens da natureza. O contexto de perseguições enfrentadas pelo MST, que ocasionou as prisões de nossos companheiros e companheiras, se apresenta como uma situação grave de violações de direitos humanos, de direito ao não reconhecer a legitimidade e necessidade da luta pela realização dos direitos humanos das populações do campo. Durante a situação que me encontrei, de jovem lutadora criminalizada, acusada e presa por 6 meses e 15 dias, injustamente, me perguntei, qual será meu crime? Será ser uma jovem camponesa? Porque meus companheiros estão presos por defender direitos da classe trabalhadora, por se indignar
pelas indignações cometidas nesse país, fazer a luta pela reforma agrária, assim milhares de homens e mulheres na história desse país foram perseguidas por lutar pelos seus direitos e pelos seus sonhos. Trago os exemplos de Olga Benário e Roseli Nunes e tantas outras mulheres que nesse país foram criminalizadas por lutar por seus direitos. E para que a mulher não tenha medo de ser mulher, essa rosa que luta por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, que perfuma as trincheiras desabrochando conquistas. Nesse sentido, quero aqui, em nome do MST, agradecer a todos os parceiros e parceiras, homens e mulheres, defensores e defensoras dos direitos humanos, que se somam cotidianamente na nossa luta e que foram imprescindíveis para a nossa liberdade. Até a vitória, companheiros! Lutar não é crime! Mãe Meninazinha de Oxum, nascida Maria do Nascimento, é Ialorixá do Ilê, Umulu e Oxum, em São Mateus, São João de Meriti. Sua avó, Iada Avina, filha de santo de pai Procópio de Ogum, fez sua iniciação na Casa Grande de Mesquita, que funcionou como uma ponte entre os candomblés baianos e fluminenses. Com o falecimento de Iada Avina, Mãe Meninazinha abriu o Ilê, Umulu e Oxum. A família do Ilê aumentou ao redor de Mãe Nanã e tem funcionado também com debates sobre cultura afro-brasileira. Mãe Meninazinha e o Ilê, Umulu e Oxum têm sido agraciados por serviços prestados na preservação dos valores e heranças nas religiões afro-brasileiras. Recebeu o título de Ponto de Cultura pelo programa Cultura Viva. Mãe Meninazinha de Oxum, receba essa homenagem com respeito, carinho e solidariedade nas lutas por um mundo sem opressões. Motumbá. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Ilê, Umulu e Oxum, essa homenagem maravilhosa que estamos prestando. E dizer da nossa luta, tem que falar, contra o racismo religioso. Da nossa luta. Nós já fomos torturados há alguns anos atrás, quando a polícia adentrava nossos terreiros, agredia nossos pais e nossas mães, destruíram nosso sagrado, roubaram, porque não é outra palavra, roubaram o nosso sagrado, que até hoje está no Museu da Polícia. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma tortura. As religiões afro-brasileiras não merecem isso. Que é uma religião de resistência. Nós estamos aqui resistindo. Hoje, também nós somos torturados por um grupo de fanáticos que invade nossas casas, que destrói nossos sagrados. E aí? E nós lutamos enquanto Deus, Oxalá, o Lodumare, nos dê força, nós vamos resistir. Nós vamos lutar e vamos resistir como nós temos resistido até agora. Nossa religião afro-brasileira é uma religião de resistência. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo por essa homenagem. Muito obrigada. Doutora Ana Maria Telecheia nasceu em 1950, em Montevidéu. Foi autodidata até cursar os liceus e ingressar na Faculdade de Direito da Universidade da República, onde se formou advogada. Enviuvou muito jovem com um filho. Trabalhou em escritório de advocacia, no Ministério Público e na Procuradoria Civil. Nos anos 90, especializou-se em Direito Penal. Assumiu a 5ª turma da Procuradoria Penal e, em 2000, foi designada para a causa contra o ex-ditador Juan Maria Bordabelli. A procuradora lutou contra o sistema judicial uruguaio até que o ditador uruguaio foi condenado a 30 anos de prisão por transgredir a Constituição com o golpe de Estado de 1973. A procuradora investigou violações de direitos humanos conexas
ao caso Bordaberry e processou 20 agentes públicos por torturar presos políticos mortos durante a ditadura e por desaparecimentos. Foi testemunha no processo da Operação Condor em Roma. Em favor da justiça, apresentou dezenas de recursos contra juízes e tribunais. Um dos casos mais importantes foi contra o general Pedro Barney, que foi condenado. Em 2017, conseguiu pela primeira vez que um militar fosse condenado por tortura, tipificando como caso de lesa à humanidade. A homenagem do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro a essa lutadora incansável pelos direitos humanos. Buenas noches a todos los integrantes del Grupo Nunca Más y demás autoridades organizadoras de este acto, señoras y señores. Agradezco enormemente el hecho de haberme incluido en este homenaje y recibir un reconocimiento en nombre de Chico Méndez es un honor, a la vez un compromiso. Todos recordamos que aquel activista que murió por una lucha, todos quienes recibimos esta medalla, generamos por tanto el compromiso de dedicar nuestras vidas a una lucha. Por supuesto que la seguiremos. Mi país, Uruguay, lamentablemente no estuvo ajeno al padecimiento de otros países del continente y por varios años sufrió una dictadura militar que mató, torturó y dejó a hombres, mujeres y niños. Dentro de múltiples y siniestros centros de detención, miles de personas padecieron la represión dictatorial tras ser secuestrados por grupos de tareas y fueron objeto de todo tipo de torturas, tal como sucedió en casi toda América Latina, que en muchos casos les provocaron la muerte. Hay muchas personas que hoy permanecen desaparecidas sin conocerse cuál ha sido su destino. De 134 casos de desaparición forzada, solo 4 cuerpos fueron recuperados de sus enterramientos clandestinos. No se logra saber dónde están los demás cuerpos porque no se logra hacer justicia. Soy abogada y me desempeñé en el Ministerio Público y en el año 2002 pensé que pasé de una fiscalía civil a lo penal, siendo cuando llegó en mi despacho la denuncia contra el dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco por haber cometido el delito de atentado a la Constitución y además otros cometidos en la dictadura durante el ejercicio de su mandato. Finalmente, en el 2006 logramos el enjuiciamiento con prisión de Bordaberry y Juan Carlos Blanco, que era su canciller, por los delitos de atentado a la Constitución, por los asesinatos políticos de 2 desaparecidos, Wagner Chávez Sosa, Fernando Miranda, cuyos cuerpos se encontraron en el 2005 enterrados en dependencias militares, y por la desaparición forzada de 9 militantes que aún sus cuerpos no se han recuperado, así como por la muerte en prisión de una veintena de personas presas políticas. La causa continuó con la investigación sobre los distintos crímenes cometidos por Bordaberry y a los responsables directos de cada una de las muertes en prisión. Una de ellas, la del comerciante Aldo Perrini, que derivó en un largo proceso lleno de chicanas judiciales antes de encarcelar a un general del ejército, Pedro Barney, quien terminó suicidándose el día de la policía lo fue a buscar a su casa para llevarlo preso. Tratar de hacer justicia sobre aquellas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y a la vez entender en los delitos comunes que se cometen a diario en Uruguay es muy complicado por cuanto eran atentados atendidos por distintos jueces y fiscales. A fines del año pasado, el fiscal de corte me honró con proponerme con la titularidad de una fiscalía especializada
que creó para entender en exclusividad los casos vinculados a los delitos cometidos en el periodo de facto relativo a los crímenes de la dictadura con competencia nacional, pero por razones de salud debí declinar la propuesta y renunciar al Ministerio Público. Con la lucha por la verdad, la justicia y el nunca más para que los demás no lo olviden. La Fiscalía creada que mencioné entiende en exclusividad en todos los casos referidos a las atrocidades de esa época y está compuesta solamente por 3 personas que, según a mi parecer, en muy poco tiempo se verá en muchas dificultades para cumplir el tratamiento de las causas, porque el dinamismo suficiente para la disolución de las mismas, por lo que veremos que para que se cree al menos otra fiscalía con la misma función a fin de poder conducir y concluir con rapidez este tema que agobia a muchos familiares de las víctimas que hasta ahora esperan que se haga justicia. Muchas gracias. Ilma Noronha nasceu em 1951 em Minas Gerais e veio para o Rio estudar. Rômulo Noronha nasceu no Ceará em 1946, mas veio beber para o Rio. Em 1968, Ilma era estudante e participava do movimento secundarista. Rômulo era professor de educação física e fazia especialização. Além de participar no DCE Livre, Rômulo era presidente da Federação Atlética de Estudantes. Houve um encontro e um pulo do amor à primeira vista para um companheirismo e cumplicidade que atravessou e atravessa décadas. Nos anos escuros da ditadura, o casal optou pelo caminho da resistência armada e passou a fazer parte da ALN. Ilma não pegou em armas. Rômulo participava do grupo de fogo da ALN. Quando Rômulo foi preso, em 1970, Ilma confirmava a gravidez. Como Rômulo foi para Ilha Grande, após o período de torturas do DOI-CODE, não existia possibilidade de contato. Apenas notícias esporádicas por Maria Augusta, mãe de Rômulo. Quando a repressão cercou a casa de Quintino, Ilma com a filha são levadas para o DOI-CODE, onde são separadas e Ilma é colocada na geladeira. Levaram Tânia para a casa da avó. O pedido de Rômulo para se casar com Ilma foi deferido e redundou no relaxamento da prisão de Ilma, que, por ser inimputável por sua idade, foi entregue à família, tendo de assinar ponto no QG do Primeiro Exército. Rômulo só conheceu a filha com 1 ano e 5 meses. Ilma volta a estudar e trabalhar e estabelece fortes laços com o Grupo Tortura Nunca Mais e outras organizações de direitos humanos. Rômulo foi o primeiro preso político libertado com a mudança na Lei de Segurança Nacional e saiu após 8 anos. Ele também voltou a trabalhar, tendo muito sucesso como técnico na área esportiva. O ser humano tem essa possibilidade, mesmo nas condições mais difíceis, aquela que nós estávamos na Ilha Grande, condições carcerárias mais difíceis possíveis, nós encontramos uma trincheira de luta também. Por isso, nós convidamos aqui os companheiros que compartilharam essa luta conosco, que foi uma luta pela liberdade, pela democracia e para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Foi citado o Zumbi dos Palmares aqui no início desta homenagem. E eu só quero lembrar também, Cecília, uma coisa que eu falei lá na PUC, quando nós denunciamos Amílcar Lobo como torturador, né, que era um simpósio sobre psicanálise e fascismo. Eu disse que as famílias de classe média, as famílias de determinados estratos socioeconômicos ficaram muito sensibilizadas quando viram seus diletos filhos saídos dos bancos escolares das universidades, né, para a luta armada e daí sendo presos, torturados, assassinados, desaparecidos. E eu lembrava que o mesmo pau de arara que nós fomos submetidos, os negros escravos já eram submetidos a este mesmo pau de arara. Tortura sempre existiu nesse país, patrimonialista, racista, misógino, sempre existiu formas de violência contra todo tipo de organização. Mas eu queria também, neste momento, fazer homenagem não só aos companheiros de luta, mas também lembrar que quando nós falamos
quando a história só fala dos grandes líderes. A história nós construímos as pirâmides, não fala dos trabalhadores que colocaram pedra sobre pedra. E o mesmo ocorre na nossa luta. Nós lembramos Zumbi, lembramos Tiradentes, lembramos Prestes, Marighella, Mário Alves, Apolônio de Carvalho, se nós fôssemos enumerar todos os combatentes, nós não poderíamos seguir daqui para um ato que vai ter, que eu sei que muita gente está querendo correr para um ato que vai ter lá no Circo Voador. Mas eu queria lembrar um companheiro que não é lembrado, mas que, para sintetizar, para fazer com que ele, que na sua plena juventude foi preso, torturado, que foi Aldo Sabrito de Souza Neto. Quem foi Aldo? Aldo Sabrito de Souza Neto, presente agora e sempre. Então, citando Aldo Sabrito de Souza Neto, que nos representa todos nós, queremos, mais uma vez, levar a palavra de ordem. Pela justiça e paz, tortura nunca mais. Todos os combatentes pela liberdade, presentes. Cosme Alves Neto nasceu em 1937, no Rio de Janeiro, e faleceu aos 59 anos. Formou-se em Comunicação Social na PUC-Rio e em Filosofia na UERJ. Exercia a profissão de pesquisador e produtor de cinema. Na década de 60, foi diretor do Grupo de Estudos Cinematográfico da União Metropolitana de Estudantes e, em 64, assumiu a direção da Cinemateca do MAM, onde foi curador por 40 anos, transformando o local em um ponto de resistência política durante a ditadura. Foi preso e torturado durante a ditadura civil-militar, mas com otimismo sempre defendeu convicções firmes no campo da cultura e da política. Em 2006, aos 10 anos de seu falecimento, foi homenageado em vários festivais de cinema no Brasil e no exterior. Cosme Alves Neto, presente. Eu gostaria de agradecer ao Grupo Tortura Nunca Mais por essa homenagem tão bonita. Os verdadeiros heróis são esses componentes desse grupo, né, que fazem manter acesa a chama da memória política e a resistência desse país. E outra informação que eu acho que é importante dar é sobre o acervo, né, que ficou sob a minha responsabilidade durante todos esses 20 e poucos anos que estavam comigo, e eu fiquei assim, procurando sempre um lugar onde, né, depositar esse acervo. E atualmente esse acervo está depositado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, em Mossoró, na cidade de Mossoró, onde eu resido, e sobre o Departamento de História, sobre a responsabilidade do Departamento de História, que abriu o seu mestrado e estão se debruçando, através de extremas dificuldades que tem passado, como essa casa também, nessa universidade, e eles estão se debruçando para poder fazer uma organização desse acervo. Então, quem quiser, esse acervo é composto principalmente das cartas da época da militância junto à Juventude Estudantil Católica, né, da época da Juventude do Cosme. Então, eles estão se organizando e buscando financiamento para dar prosseguimento à organização desse acervo. Então, tá, muito obrigada de coração. Jaime Petit nasceu em 1945, em São Paulo. Militante do PCdoB, está desaparecido desde 1973. Estudou em São Paulo, Rio de Janeiro e Itajubá, Minas Gerais, onde ingressou no Instituto Eletrotécnico de Engenharia, sendo presidente do diretório acadêmico após o golpe de 64. Em 1971, foi para o destacamento B no Araguaia, onde já se encontravam seus irmãos Lúcio e Maria Lúcia, também desaparecidos. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-guia do Exército, Sinésio Martins Ribeiro, afirmou que Jaime estava em uma cabana e que a equipe militar, abre aspas, atirou muito que a maca ficou cheia de fumaça, fecha aspas. Sua cabeça foi levada para a base militar de São Raimundo e seu corpo deixado em cova rasa. Em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana da OEA pelo desaparecimento de 70 guerrilheiros no Araguaia. A sentença determina que todas as violações de direitos humanos durante a ditadura sejam julgadas, mas os corpos nunca foram localizados e os responsáveis pelos desaparecimentos não foram julgados. Jaime Petit, presente sempre.
Eu gostaria, inicialmente, de agradecer, apesar de toda a minha emoção, ao Grupo Tortura Nunca Mais, por essa homenagem, ao meu irmão. Ele era um ano mais velho que eu, e as memórias de infância são muitas. E nós éramos 5 irmãos, e o caçula, na época do golpe, meu irmão Clóvis, foi o que me restou, porque 3 irmãos foram desaparecidos no Araguaia, e o único encontrado foi da Maria Lúcia, e sepultado 24 anos após a sua morte. Eu acho que a crueldade com que a repressão no Araguaia ocorreu está expressa nessa breve biografia do meu irmão, porque além de matar, assassinar, eles cortaram a cabeça. E é muito simbólico isto de cortar a cabeça. É cortar a possibilidade de resistir, da liderança, da inteligência. E hoje, passado tantos anos, a memória preservada, e é um sinal assim de que, apesar de todas as dificuldades da redemocratização, desse novo golpe, né, nós estamos aqui na 2ª geração, vivendo numa mesma existência 2 golpes. Eu acho que o povo brasileiro resiste, e a passagem de tantos movimentos sociais por aqui é uma prova da resistência dos movimentos sociais. Eu queria agradecer muito e relembrar que há 8 anos a Corte da OEA botou o Brasil no banco dos réus e condenou e deu uma sentença a devolver os corpos, não só dos 70 desaparecidos no Araguaia, mas de mais de 140 desaparecidos em todo o Brasil, vítimas da ditadura militar no Brasil. Quer dizer, a Corte extrapolou o caso Araguaia, mas até agora nós ainda continuamos clamando por justiça. Cumpra-se a sentença já. Vamos resistir até que nos sejam devolvidos os corpos e a justiça seja feita. Zequinha veio do sertão da Bahia, de Brotas de Macaúbas. Nasceu em 46, morava no sítio Buriti Cristalino e aos 12 anos foi estudar. Em 64, foi para São Paulo e serviu o exército no quartel de Quintaúna. Na Cobrasma, já como Barreto, dirige com José Ibrahim a primeira greve operária depois do golpe. Militante da Polop, é preso com muitos companheiros, fica 98 dias e é torturado. Em 69, volta para Brotas de Macaúbas e ali começa com Luiz Antônio Santa Bárbara, com seus irmãos e outros, a montagem da guerrilha do Centro-Oeste baiano. Já está no MR8. Em 1971, o Exército monta a Operação Pajuçara, comandada pelo major assassino Nilton Cerqueira. A região é cercada por milhares de soldados. O sítio Buriti Cristalino é massacrado. Otoniel Campos Barreto e Luiz Antônio Santa Bárbara são assassinados. Zequinha e Lamarca estavam em um acampamento. Andam mais de 300 quilômetros, Zequinha carrega o capitão doente. Em Pintada, o cerco se fecha. Os dois param para descansar e o assassino descarrega as balas. Morreram os lutadores. Nós, do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, nos comprometemos a resgatar seus gestos mortais para que Zequinha volte para o seu e nosso sertão. Minha gente, eu gostaria de iniciar esta fala agradecendo esse grupo Tortura Nunca Mais, agradecendo e mais que agradecendo, desejando perenidade nesta luta que esse país sempre precisou, sempre precisará, e que nós possamos garantir que não haja
daquele Brasil nunca mais e que não haja tortura também nunca mais. Eu poderia dizer que a gente pediu uma música que muito lembra Zé Campos Barreto, que era um excelente violonista e que cantava ela com todos os seus arranjos, com perfeição, e dava o seu recado. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, foi uma coisa que foi praticada no dia 28 de agosto de 71, quando a nossa casa foi cercada por um grupo do Esquadrão da Morte, e que em poucos segundos já tinham ceifado a vida de Otoniel Campos Barreto e ceifado a vida de Luiz Antônio Santa Bárbara, e já ceifaram a vida de Luiz Antônio Santa Bárbara comigo morto. Eu já tinha tomado uma rajada de tiros, caí, e foi um pedaço do palco que eu perdi, o pedaço da peça, porque eu estava morto quando eles mataram Luiz Antônio Santa Bárbara. E acordando deste pesadelo, de uma nova vida, né, eu caí como Oderico. Quando acordei rebatizado. Eu era um terrorista, né, e fui submetido agora aos mais degradantes tratamentos, para dizer agora onde estavam os outros companheiros, que seria o alvo principal desta operação. E isto nos levou a ter um comportamento que está escrito na música, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e acredito, digo a vocês como testemunho, que não vi ninguém chorar diante do estado de perplexidade. Ninguém, nem foi possível, nem tivemos tempo, ninguém da família, nem o meu pai, nem os seus filhos mortos, nem os seus irmãos, nem as crianças que também estavam, menino de 11 anos, nem as mulheres, ninguém teve tempo para chorar. Eu gostaria de, se um dia eu me encontrar com o Geraldo André, perguntar onde ele encontrou uma peça com tanta realidade, com tanto realismo. Não foi possível, ninguém pôde derramar lágrimas, a perplexidade foi maior que tudo. E o que eu, grandes, além de agradecer, eu gostaria muito que esse grupo, Tortura Nunca Mais, pudesse também continuar nos ajudando. Em 2007, o ano da Conferência Nacional das Cidades e Dia Internacional de Luta pelo Habitat, 1º de outubro, as cerca de 100 famílias da ocupação Manoel Congo, organizadas pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, MNLM, ocuparam o prédio abandonado onde funcionou o Cine Vitória, no Rio de Janeiro. Após 8 dias de denúncia, a ocupação foi despejada e resistiu coletivamente, ora contando com a hospitalidade de aliados, ora visitando espaços abandonados para que as crianças descansassem e tomassem banho. A ocupação Manoel Congo volta à Cinelândia e, rompendo os cadeados que guardavam fezes e ratos em imóvel público abandonado por mais de 15 anos, se instala ao lado do Poder Legislativo Municipal. Resistiu a despejos, preconceito, a criminalização, construiu alianças com organizações e pessoas comprometidas com a luta. Conquistou recursos para ressarcir o INSS e transformar o imóvel em moradia para 42 famílias ocupantes. O MNLM luta ainda por transformar parte desse espaço em espaço de geração de trabalho e renda. Cientes dos desafios para consolidar o espaço e transformar sua experiência em política pública universalizante do direito de morar dignamente nos centros urbanos, continua atuando através do MNLM para que um dia a terra e a moradia não mais sejam mercadorias, que as cidades sejam espaços de vida para os que a constroem. Muitas conquistas aos militantes da ocupação Manoel Congo. Em nome da ocupação Manoel Congo, das 42 famílias de lá e de 115 adultos e 27 crianças, eu queria agradecer ao Grupo Tortura Nunca Mais e todas as organizações envolvidas nesse evento. A luta da ocupação Manoel Congo é uma luta pela moradia, e moradia
moradia é direitos humanos. Moradia é essencial a qualquer pessoa. E nós, como milhares, quase 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil que não tem casa, em 2007 resolvemos realmente unidos, juntos, com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ocupar a área central do Rio de Janeiro. Primeiro nós ocupamos o Cine Vitória e fomos despejados 8 dias depois. E depois, por último, esse prédio do INSS que foi transformado em nossa moradia, no qual 11 anos depois nós estamos terminando a requalificação. Ruth Fiuza é mãe de Davi Fiuza, sequestrado por policiais do PETO e da Rondesp durante a operação. O adolescente desapareceu quando conversava com uma vizinha. O crime aconteceu no bairro de São Cristóvão, em Salvador, em 2014. A mãe de Davi contou à Anistia Internacional que policiais militares teriam amarrado os pés e mãos de seu filho e que o teriam encapuzado. Depois, jogaram o meu filho dentro do porta-malas de um carro. A família do adolescente o tem procurado em delegacias, hospitais e lugares de desova. Apesar de testemunhas, a polícia militar alega que não há elementos para a participação de policiais no caso. Ruth tem recebido ameaças. Uma dessas mostrava mulheres estupradas e esfaqueadas junto à mensagem: "É assim que a gente faz com mulheres fortes." Ruth tem 4 filhas e teme pela segurança delas. Ruth afirma: "Coloquei minha casa à venda para juntar dinheiro, já não tenho mais o que fazer." Tornou-se uma referência contra o desaparecimento forçado e o extermínio da população pobre e negra. Na luta com Ruth Fiuza contra o desaparecimento forçado. Algumas narrativas que eu escutei aqui, principalmente a do garoto Petit, desaparecido, Petit, fiquei muito abalada, porque eu também sou mãe de desaparecido. E, deveras, hoje eu estou muito emocionada por essa homenagem que eu dedico, não é minha, ela é de todas as mães que tiveram seus filhos violentados por essa violência do Estado, de todas. Eu fiquei muito lisonjeada, agradeço muito ao grupo Tortura Nunca Mais, porque logo de começo, quando eu soube, eu achei que eu não era merecedora. Foi a primeira sensação que eu tive. E foi aí que, quando eu comecei a pesquisar a referência da medalha Chico Mendes, eu disse: mas não sou eu, são tantas as mães que eu estou nesse momento representando, são tantos desaparecidos, e nesse momento é um momento também de poder dizer a eles como eles foram importantes, até porque eu creio que alguns dos nossos mortos estão aqui, eu acredito nisso firmemente. Algumas pessoas começaram a citar nomes, e eu quero falar o nome de alguns desaparecidos da Bahia, de Salvador precisamente, que são muitos, e que, por favor, presente. Rildean. Jean Carlos. Davi Alves. Sérgio Ricardo. Maurício. Gabriel Nonaski. Davi Fiuza. Milagro Sala é militante dos movimentos social e indigenista, comprometida com os povos originários e com os excluídos. É a mais importante referência da organização Tupac Amaru. Posicionou-se diante dos poderes de Juí, reivindicando direitos para os despossuídos, como também que se incluísse a vida em harmonia com a natureza e o respeito pela Pachamama, Mãe Terra. Através da Tupac, conseguiu modificar a vida de milhares de jujeños, organizou programas nutricionais, conseguiu empregos, serviços educativos e de saúde. Foi presa em 2016. Sua privação ilegal de liberdade foi declarada arbitrária por vários grupos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A CIDH visitou Milagro na penitenciária do Alto Comedeiro.
constataram o alto grau de hostilidade que a deputada do Parla Sul sofria. A CIDH entrou com uma medida cautelar, que foi cumprida parcialmente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma medida provisória a favor de Milagro, pela prisão domiciliar. A Corte Suprema de Justiça da Nação ordenou o cumprimento da disposição da Corte IDH. Outra vez, o Poder Judiciário de Jujuy não cumpriu. Milagro continua naquela prisão especial sofrendo arbitrariedades do Poder Judicial e da custódia. Toda a nossa solidariedade a Milagro, tão injustamente encarcerada. Quería agradecer a los compañeros de la organización de Chico Méndez que están trabajando y reconociendo a los militantes de organizaciones sociales, sectores políticos, donde la cual son de fortaleza a todos nosotros, por cuanto nos ayuda a que sigamos trabajando con mucha más fuerza y para defender más que nada Latinoamérica que hoy está sufriendo una embestida muy fuerte de los Estados Unidos. Así que, compañeros, hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo Latinoamérica y no por nosotros, sino por los jóvenes que vienen, por los niños que vienen y por el futuro de Latinoamérica. Compañeros, Milagro Sala, presa política, hasta la victoria siempre. A Casa NEM é um local de acolhida para LGBTIs que vivem em situação de rua. É como um quilombo urbano contemporâneo, onde corpos cujo convívio social foi proibido exercitam seu direito à existência. A maioria das pessoas que habitam o espaço são transvestigêneros negros que recebem moradia, alimentação, roupas e serviços básicos. Nos seus poucos anos de existência, a Casa NEM inspirou outras casas pelo Brasil e tem se tornado conhecida internacionalmente. A Casa NEM tem funcionado de forma independente, mantendo um trabalho social de acolhimento temporário, aconselhamentos e atividades culturais na perspectiva de inclusão social para pessoas transgêneras e LGBTs marcada pela violência doméstica, conflitos, violações de direitos e exclusão social. A Casa NEM se mantém com o apoio de voluntários profissionais de diversas áreas. Oferece cursos de alfabetização para moradores e público LGBT em situação de vulnerabilidade, além de ajudar a difundir o projeto Prepara NEM para outros bairros e municípios do estado. Queria agradecer essa homenagem à Casa NEM, que é esse espaço de resistência, como foi dito, e a esse quilombo urbano, onde ali nós recebemos, auxiliamos e podemos salvar a vida de 2 filhos, que são rejeitados dessa sociedade, daquelas pessoas que não são nomeadas nem na hora de morrer, ou são nomeadas por um nome que não lhes pertence, com o qual não se identificam. Então esse é um espaço de resistência nessa cidade do Rio de Janeiro, no qual resistimos a todo momento e que já se espalhou pelo Brasil, onde já tem mais de 10 casas no Brasil afora que inauguraram. Então queríamos dizer que precisamos ainda de espaços como esse para acolher os filhos dessa sociedade que são rejeitados, que são assassinados a todo momento. Mais de 177 travestis transexuais foram assassinados ano passado por crime de ódio. Se formos citar todos os nomes, levaremos muito tempo para dizer. Então só queria dizer as 177 vítimas de assassinato no passado, presente por todas, em nome de Dandara, presente. Lembrar que todas as lutas que fazemos por direito nessa sociedade, nossos corpos continuam sendo torturados, estão sempre fora da luta de vocês. Todas as lutas que vocês fazem por direito à moradia, por direito à acolhida, por direito a existir, sempre nossas lutas estão de fora, elas não são lembradas. Nós existimos no meio de vocês e precisamos que vocês nos olhem, vejam que existimos e que nossos corpos são torturados todos os dias, sem nome, sem direito a existir. E queremos que vocês lembrem que toda luta por direito ela tem que ter intersecção e todas as vozes têm que serem escutadas. Para que casas NEM não existam e não sejam mais necessárias, essas lutas têm que contar com todas as vozes de travestis, transexuais, transgêneros, as vozes de gays, lésbicas,
bissexuais, intersexuais, pessoas esquecidas da sociedade, pessoas assassinadas todos os dias. Assim como Marielle, que era uma mulher negra, bissexual, e isso tem que ser lembrado. Com sua companheira Mônica, que está aí sofrendo com essa morte, sem ter Marielle de volta. Com todos nós que éramos seus companheiros e que tivemos ela tirada de nós de uma maneira violenta. Com todos nós que ainda somos os defensores dos direitos humanos e estamos ameaçados e que precisamos de organizações internacionais para nos proteger todos os dias, para sair de nossas casas e para voltar de nossas casas. Mas eu disse que eu decidi não viver mais com medo. Então a pergunta que nós fazemos é: quem mandou matar Marielle Franco? Porque ela foi executada por esse Estado cruel e assassino. Ela foi executada, sim, por essa intervenção militar, assassina, ilegal, eleitoreira. Ela foi assassinada nessa cidade por lutar contra os batalhões da Polícia Militar da Morte. Todos esses batalhões que matam gente pobre e gente negra todos os dias nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro. Ela era um símbolo, uma líder, e fizeram dela uma mártir, pois essa morte será o combustível para ocuparmos as ruas todos os dias.